Muito bom dia! Hoje é domingo e o Viva Mais com muita saúde e qualidade de vida para você e toda a sua família. Vamos aos destaques da semana. Dia Mundial do Autismo. Alguns portadores apresentam habilidades e talentos que impressionam. Eles são muito capazes. Não tem em casa o poder do amendoim. No quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer um caderninho de bolsa, reaproveitando caixas de cereais e papéis de propaganda. Veja também, você sabia que a cerveja, com moderação, claro, traz benefícios à saúde? E se for artesanal, então, melhor ainda. O Viva Mais está só começando. Ontem, dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há cerca de 70 milhões de pessoas que sofrem desse distúrbio neurológico ao redor do mundo. No Brasil, a estimativa é de 2 milhões. Em homenagem à data, o Viva Mais preparou uma reportagem para mostrar à sociedade que os portadores dessa síndrome são capazes de realizar diversas atividades e alguns, inclusive, apresentam habilidades e talentos fantásticos. Veja só. Antes de qualquer explicação, é preciso destacar em alto e bom som: autismo não é doença, é deficiência. Por ser um distúrbio com diferentes níveis de comprometimento, recebe o nome de transtorno do espectro autista. Crianças autistas têm dificuldade de interação social e de comunicação, incluindo a parte de contato visual. Sabe olho no olho? Isso é muito difícil para elas. Ainda não se sabe a causa do autismo e a cura também é busca constante entre os cientistas. O fato é que cada criança é uma criança e deve ser tratada de acordo com as suas peculiaridades. Em geral, os autistas tendem a prestar muita atenção a detalhes e têm uma natureza muito estruturada, o que pode torná-los muito indicados para realizar determinadas tarefas e alguns até se destacam. É exatamente nesse ponto aonde queremos chegar. Depois da aceitação de um diagnóstico que ateste o autismo, é de extrema importância que os responsáveis pela criança procurem estimulá-la, valorizando as preferências dela por determinadas atividades e viabilizando meios para potencializar habilidades e talentos percebidos. Foi justamente o que fez Neuza, mãe de Thales. O adolescente tem 17 anos. Ele tem habilidades, bem marcantes, questão assim de computação, habilidades assim também com matemática. Não que ele desenvolva além, entendeu? Porque ele é um menino que foi só ele estudou na escola regular até o 4º ano. Mas muito cedo a gente percebeu nele o gosto pela música, que é uma coisa bem gritante. Então ele não falava, mas ele já cantava, ele já sonorizava, musicalizando. Então, lápis. Isso, lápis. Aí no can. A gente percebeu muito cedo, então, esse gosto dele pela música. Até a música acalmava, então a gente sempre usou muito a música nesse sentido, O garoto faz aulas de piano e dá pra ver o quanto ele gosta e se diverte com a música. O professor de Thales conta que nunca teve a experiência de ensinar piano a um autista e diz satisfeito que aprendeu muito com o menino. Para mim foi um desafio, No começo porque não tinha essa experiência, de trabalhar com alunos com autismo. E através dele fui pesquisando e me informando, informação fundamental, saber quais são as características, do autismo e aí encontrar formas de trabalhar, alternativas de trabalho, para que eles desenvolvam essa capacidade de aprender música. Tocar música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O proprietário da escola de música reconhece que todo o estímulo dado às pessoas com autismo é super válido. Se você expõe a criança a isso, deixa que a criança participe disso, ela de certa forma vai estar testando suas habilidades e procurando a melhor maneira de se encontrar, através da música e através da experiência musical, que é muito positiva. A mãe de Thales destaca a importância de pessoas capacitadas e ambientes adequados para o desenvolvimento do filho.
Depende muito das pessoas que estão com ele no dia a dia. Então, assim, seja na escola, seja no centro, né? Por exemplo, aqui no Centro de Terapias. A gente sabe que o desenvolvimento acontece porque as pessoas que estão aqui acreditam no potencial dele e trabalham para isso. Então, aqui a gente não trabalha com o que a criança ou o adolescente não sabe fazer, e sim potencializa aquilo que eles têm a oferecer. Da mesma opinião e atitude, compartilha Rose, mãe de João Pedro. O menino tem 10 anos e mostra habilidades com atividades aquáticas. O stand-up é uma das paixões. A água para ele é muito relaxante, é onde ele se acomoda, é onde ele interage também. E a gente, assim, começou com esse esporte, ele está se adaptando ainda ao esporte, mas a gente quer que daqui a pouco ele já esteja na prancha sozinho, praticando com independência. Ele é um peixinho dentro d'água. No stand-up eu sempre tenho que estar com ele porque ele não tem a coordenação fina, ele não consegue repetir e o cognitivo dele não deixa ele remar sozinho. Mas ele adora. Você vê que ele é difícil o contato deles com as pessoas, ele é bem acostumado com o Vandinho, que é o professor dele que acompanha de educação física, mas comigo ele já gosta muito, só não gosta dos meus cachorros. Rose desabafa que no primeiro momento, ao receber o diagnóstico de que o filho é autista, choca e aflige, mas com o tempo, aprende-se que respeitar a condição da criança e dar todo o suporte é fundamental para oferecer uma melhor qualidade de vida, com mais autonomia e inclusão social. A gente sempre sonha ter um filho médico, engenheiro, mas o João Pedro, antes de ser autista, ele é a criança João Pedro. Então hoje a gente quer estar mais preocupado em formar um cidadão de bem, estar mais preocupado em ele ser inserido na sociedade como um todo, né? Estamos preocupados na independência dele. Então nosso foco é deixar o João o mais independente possível. E esses outros sonhos, alguns conseguirão realizar, outros não, mas o importante mesmo é a gente amar e a família amar da mesma forma. O diagnóstico do autismo não é tão simples. Isso porque não há um exame específico que indique o transtorno. A avaliação deve ser clínica e feita por uma equipe multidisciplinar, formada por neuropediatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Por isso, diante de qualquer desconfiança sobre o desenvolvimento da criança, procure logo um especialista. A partir do momento em que há a suspeita, é importante que se inicie as terapias multiprofissionais, porque o que se pode fazer é estimular, interagir e promover o desenvolvimento do indivíduo com o tratamento adequado. Aqui em Aracaju existe a APASE, Associação de Pais de Autistas de Sergipe. O nosso trabalho na APASE é de acolhimento. Nós acolhemos as famílias que recebem o diagnóstico e temos o nosso projeto também, que é o projeto Disseminando Conhecimento, onde nós divulgamos o nosso conhecimento que trabalhamos aqui com as nossas crianças para as escolas, para outros profissionais. Então, quem tiver interesse de participar desses projetos, nós colocamos na nossa página, né, e no Facebook da APASE. E através da associação surgiu o Centro de Abordagem a Pessoas Autistas Capazes. Nós temos 17 crianças aqui, de 3 a 17 anos, né? Eles fazem as terapias integradas, né, com os nossos profissionais. Nós temos psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, educador físico, terapeuta ocupacional. Nossas portas estão abertas, as empresas que quiserem nos ajudar, né, já procuramos algumas, estamos esperando as respostas, né, vamos levar também o nosso projeto para essas empresas conhecerem que aqui é feito um trabalho sério, tá? Que todo o dinheiro é voltado, nós não temos fins lucrativos, aqui nós não ganhamos dinheiro com isso, então as pessoas também que quiserem nos ajudar, pode vir nos procurar aqui na nossa sede, que é no Inácio Barbosa, e pegar o seu carnezinho de sócio contribuinte. A quantia é a pessoa que decide. Thales e João Pedro, os garotos que participaram da nossa reportagem, frequentam o centro. João Pedro mesmo, né, ele consegue se equilibrar, né, numa prancha, eu acho muito lindo. E a do Thales também, assim, eu sou mãe, né, eu digo que sou mãe porque eu estou aqui todos os dias e eu cuido.
eu cuido assim deles, olhando, né? Acabo tendo amor por eles, né? Eu não amo, não é só o meu filho que está aqui, mas eu acabo amando também todos os outros, já adotei. Viu só que legal? Um grande abraço para todo o pessoal que participou da matéria. Em média, há 30% de proteínas no amendoim. Por ser uma das fontes vegetais com maior quantidade de proteína, a semente consegue amenizar a carência das fontes animais em regiões pobres, onde a carne é pouco consumida. Não foi à toa que em 2004 o governo da Paraíba recomendou a utilização do amendoim nas merendas escolares da rede pública, junto ao gergelim. Mas antes de consumir, é bom saber que hipertensos devem restringir o consumo de amendoim com sal e diabéticos precisam ter atenção com derivados doces, como pé de moleque. O principal componente para a saúde humana, segundo especialistas, é a gordura insaturada, que previne doenças cardiovasculares porque atua no organismo, diminuindo os níveis de LDL, o colesterol ruim. Já o amendoim puro não contém colesterol, mas muita calma nessa hora. Apesar de ser saudável do ponto de vista cardiovascular, o amendoim não é ideal para quem quer emagrecer. Em 100 gramas do alimento cru, há 544 calorias. No próximo bloco, no quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer um caderninho de bolsa reaproveitando caixas de cereal e papéis de propaganda. E daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Estamos de volta e no quadro Reutilize Mais você vai aprender a fazer um lindo caderninho de bolsa reaproveitando caixas de cereal e papéis de propaganda. E quem vai ensinar a fazer é a designer em papel, Carla Bruni. Oi gente, bom dia! No quadro Reutilize Mais de hoje eu vou ensinar para vocês a executarem um caderninho de bolsa tipo Moleskine, daqueles que a gente guarda na bolsa. É um caderninho bem prático, feito com materiais reciclados que vocês jogariam fora, mas vão se transformar nesse caderninho mais lindo. Agora eu vou mostrar para vocês todos os materiais que a gente vai precisar para executar o nosso caderninho de bolsa. Uma caixa de cereal, caixa de sucrilho, de uma base de corte, uma régua de metal, um estilete, uma tesoura, uma cola extra forte, pincel, uma dobradeira, um vincador, um agulhão. Bom, gente, agora a gente vai começar cortando o nosso papelão, tá? A gente vai tirar uma série de excessos aqui com a nossa régua de metal e o estilete. Olha, ficamos com a caixa limpa. Então agora ficamos com a nossa base para o nosso caderninho pronta. Temos um lado com a figura da caixa de cereal e um outro lado em papel cartão liso. E essa parte aqui a gente vai cobrir. Eu escolhi um papel de scrapbook super fofo que eu tinha aqui, tá? Nos meus papéis. Para que esse papelzinho seja a nossa capa, tá bom? E aí, a parte interna do nosso livro, do nosso caderninho, vai ficar no papelão cru. Vamos começar a colar? Vamos lá. Lembrem, a gente vai passar cola sempre, gente, ó, da parte interna para a parte externa, de dentro para fora, tá bom? Pronto, passamos. Agora viemos para o nosso papel escolhido, seja lá qual for a base que vocês escolheram para a capa do caderninho. E vamos colocar aqui. E agora a gente vem com a nossa dobradeira e a gente passa ela aqui, ó, que é para a cola ficar bem espalhadinha e nosso caderninho ficar bem colado de maneira uniforme, tá certo? Novamente com a nossa régua de metal e o nosso estilete,
Quem não tem a régua de metal e estilete, a gente vem com a tesoura, como eu já disse, olha, bem devagarinho agora, que é em razão do papel estar úmido, para ele não enrugar e estragar o nosso trabalho, tá certo? Olha como a nossa capinha ficou linda. Agora vamos terminar aqui de tirar uns pequenos excessos que ficaram. Deixar ela bem retinha com a nossa base reciclada da nossa caixinha de cereal, tá certo? Agora aqui a gente vai medir mais ou menos o meio do nosso caderninho. Marquei aqui e agora a gente vai vir com o vincador. Vamos botar aqui na nossa malha e vamos vincar para que ele dobre bem direitinho, certo? Vincamos e agora vamos dobrar o nosso caderninho. E agora a gente vem aqui com a dobradeira e passa bem devagarzinho também, ó, alisando o nosso papel, tá certo? E estamos com a nossa capinha pronta. Estão vendo? Toda certinha, toda retinha, toda perfeita. Gente, agora nós vamos partir para pregar o nosso botãozinho, que vai ser o fechamento do nosso caderninho, certo? E a gente agora vai partir para costurar esse botãozinho aqui na nossa capinha. Então vamos lá, a gente posiciona o nosso botãozinho. Eu só vou pedir para vocês que posicionem ele um pouquinho para dentro da capinha. E aí a gente usa o agulhão em cima da base de EVA para fazer os 2 furinhos, tá? Furinhos feitos. E aí a gente vai tirar um pedacinho aqui da nossa linha encerada. Gente, a gente deixa o fiozinho atrás e vamos costurando o nosso botãozinho, tá? Umas 2 passadas tá ótimo. E a gente deixa só uma folguinha que o cordãozinho vai passar aqui dentro, tá bom? E aí a gente tira a agulha e dá um nó. Bom, agora a gente vai pro nosso papel interno do caderninho, que a gente chama encadernação de miolo. Vocês vão pegar, cortar essa folha tamanho A4 no meio, e aí a gente vai transformar um tamanho A4 num tamanho assim. A gente vai dobrar ao meio, e aí a gente passa essa dobradeira. E aí deixamos ele pronto, o nosso miolo, para realizarmos a nossa costurinha. Para realizarmos a nossa costura, a gente precisa fazer um gabarito. Então eu vou pedir para vocês pegarem um pedacinho de papel da mesma altura do caderninho de vocês, certo? Mesma altura do caderninho. E agora a gente vai dobrar esse papelzinho ao meio e depois a gente vai dobrar esse papelzinho ao meio novamente. Então ficamos com um quadradinho e agora desdobrando temos 3 marquinhas nele, tá certo? Todo gabarito de furação tem um pé e uma cabeça. Então a gente vai escrever aqui, pé. Por que pé? Porque pé é o lugar onde a gente vai bater o nosso miolo junto com a nossa capinha. E eles vão ficar assim, retinhos embaixo. Pronto, agora a gente vai separar novamente o nosso miolo do nosso caderninho. E a gente vai vir com o nosso miolinho para o nosso berço de furação. E agora a gente vai vir com o nosso gabarito aqui, ó. E vamos... O pé, gente, ele vai vir sempre grudadinho aqui no nosso berço de furação. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. O pé vem aqui juntinho. A gente empurra o nosso miolo para cá. E aqui a gente fura naquelas marquinhas que a gente fez ao dobrar o papel, lembra? Pronto. E agora a gente vem a mesma coisa com o nosso caderninho. A gente empurra ela para cá na base do nosso berço e fazemos a mesma furação que a gente fez no nosso caderninho. Bom, a costurinha borboleta tem 3 furos, ou 5 furos, ou 7, número de furos sempre ímpares, e a gente começa pelo meio. Então vamos começar pelo meio, na parte de dentro, e a gente deixa um fiapinho de linha, certo? A gente vem para o outro furo em seguida, sendo esse o de baixo ou o de cima. E a gente vem com a agulha, passa pelo nosso furinho. E agora a gente dá um pulo. A gente não passa para o próximo furo, a gente dá um pulo no furo do meio e vem para o outro furo de cima. Entramos de novo no buraquinho do meio e estamos aqui, na parte interna do caderninho. Então agora a gente vai tirar a agulha, ó, apertar com a mão e dar um nozinho. Agora a gente corta com um dedinho e meio e o nosso caderninho está costuradinho. O nosso caderninho está pronto. E agora a gente vai partir para o refile,
que é tirar esses excessos de papel que ficaram nas laterais. E assim o nosso caderninho ficou pronto. Vejam que fofo, gente. Olha que gracinha. Arranjei um cordãozinho aqui dourado, que estava sobrando por aqui, para fazer o fechamento dele. Enrolei no botãozinho e tá aqui o nosso caderninho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Viu só que demais? Lindo, né? Parabéns, Carla, pelo seu trabalho impecável e pela sua criatividade com os papéis. Saúde e sucesso para você. A seguir, uma matéria sobre cerveja artesanal. Com moderação, você vai ver só os benefícios da cerveja para a sua saúde. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Vou apresentar para vocês agora duas opções de alimentos igualmente saudáveis, com as mesmas calorias, 143 cada. Observe e faça já a sua escolha. Uma unidade de batata doce assada é rica em vitaminas A, B1 e B5, além de sais minerais que ajudam no controle de peso. O alimento proporciona o teor mais elevado de saciedade, o que é bom para quem busca emagrecer, e também tem muitas fibras que ajudam a regular o intestino. Outra alternativa saudável é a coxa de frango assada, 100 gramas. A carne apresenta pouca gordura e é uma ótima fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e colesterol. E aí, coxa de frango ou batata doce? Qual dos dois? Certamente você já ouviu que o vinho tem inúmeros benefícios para a saúde, né? Mas não é só ele não, viu? A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais apreciadas em todo o mundo. Se consumida com moderação, também traz diversos ganhos para a qualidade de vida. E se for uma cerveja artesanal, então melhor ainda. Mas lembre-se, sempre com moderação. Veja só. Ela é diferente. Como o próprio nome diz, artesanal, feita em pequena escala e sem aquela quantidade enorme de aditivos químicos encontrada nas populares cervejas industriais, o que, aliás, faz com que essas cervejas produzidas em grande escala durem mais tempo. Os ingredientes de uma cerveja artesanal são basicamente malte de cevada e de trigo, lúpulo, fermento e água. O processo de fabricação é diferente do das grandes cervejarias. A gente esquenta uma certa quantidade de água, moe os grãos, que é o malte da cevada, certo? Após moer, a gente coloca na panela, fica lá por determinado tempo, a certa temperatura, na base de 65 a 70 graus Celsius, depende do estilo da cerveja, né? A partir daí a gente parte para a fervura, ferve esse mosto, né, que chama esse líquido, né, que chama o mosto cervejeiro. E após a fervura a gente resfria e adiciona o fermento. A partir daí é só esperar o tempo de fermentação e maturação, entendeu? Aí depende de 30 a 40 dias, dependendo do estilo da cerveja. A validade também é diferente da industrial. Isso, como é um produto não pasteurizado, né? É um produto que deve ser consumido o mais rápido possível, né? Um prazo de validade razoável seria em torno de 5 a 6 meses. Comparando com a industrial, outra diferença bastante relatada por quem consome a cerveja artesanal é o sabor. E disso, Salvador Enéas tem conhecimento de causa. Sem sombra de dúvida, para quem aprecia uma boa cerveja, o fator preponderante, né, para você decidir por uma cerveja artesanal é o sabor, o aroma e principalmente a qualidade. São esses três ingredientes que fazem com que nós passemos a apreciar a cerveja artesanal. Com moderação, né? Exatamente, com moderação. Ok, já deu para perceber que a qualidade das cervejas artesanais é bem superior. Por isso o preço mais elevado. Mas e a história de que a cerveja, no geral, pode trazer benefícios para a saúde? Será que isso tem fundamento? Para os amantes da bebida, a boa notícia é que tem sim. Com moderação, é claro. Em doses pequenas, realmente ela vai lhe fornecer carboidrato, vai lhe fornecer um pouco
de proteína, de aminoácidos, mas ainda o efeito do álcool em doses pequenas tem efeitos positivos para a pressão arterial. O álcool em doses pequenas fazem dilatação, fazem uma vasodilatação, então vai diminuir sua pressão arterial. Então isso é positivo se você consumir em pouca quantidade. Inclusive, existem pesquisas ao redor do mundo atestando que a cerveja pode reduzir níveis de colesterol ruim, combater gripe, prevenir doenças cardiovasculares e neurodegenerativas como o mal de Alzheimer. Agora, por favor, sempre batendo na mesma tecla do consumo moderado. Quando você começa a consumir a quantidade maior, você vai começar a intoxicar o fígado. O fígado começa a não conseguir mais dar conta do efeito tóxico do álcool. Além disso, além de você ter o efeito tóxico que vai lhe dar ressaca por desidratação no dia seguinte a você beber, o álcool é mais calórico do que o açúcar. Se eu pegar 1 grama de açúcar, ele vai me dar 4 quilocalorias. Se eu pegar 1 grama de álcool, ele vai me dar 7,2. Então aquela barriguinha associada à cerveja talvez não seja lenda. É bem verdade se você exagerar na quantidade. O nutricionista chama a atenção ainda para os celíacos. Como a gente está tratando de cereais, os 3 cereais que celíaco não pode ter contato é a cevada, a aveia e o trigo por causa do glúten, né? A gente ouve muito falar de glúten hoje para emagrecimento, mas na verdade glúten é ligado diretamente a uma doença, que é a doença celíaca. Eles não devem ter qualquer tipo de contato com o glúten. Então, cerveja que não tenha sido feita com um processo específico que extrai o glúten, e principalmente artesanal, não deve ser consumido por paciente celíaco ou que tenha alguma indicação de doença celíaca. Elton, o cervejeiro lá do início da matéria, produz cerveja artesanal aqui em Aracaju há mais ou menos 1 ano. Eu fiz um intercâmbio para a Espanha e em 2010 e a partir daí eu comecei a beber e tal. Eu não conhecia muito assim cerveja artesanal, sabe? Comecei a me apaixonar assim, né, pela cerveja. Mas a ideia de fazer assim é bem recente, assim, de coisa de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, entendeu? Foi uma coisa bem... Foi uma decisão minha mesmo, assim, tipo, de tentar fazer. Deu errado nas primeiras vezes, entendeu? Mas depois eu fui melhorando. Ele comenta que a demanda por esse tipo de bebida só aumenta e que já distribui a cerveja artesanal produzida por ele e pela família em alguns pontos da cidade. A gente tem um público, assim, atualmente muito jovem. São muito, né, são mais jovens, assim, que estão na questão da curiosidade, assim, né, de, pô, uma cerveja diferente, assim. E a aceitação, assim, tipo, o pessoal primeiramente acha bem diferente, né? Que é uma cerveja bem diferente, é uma cerveja mais encorpada, é uma cerveja mais cheirosa, entendeu? É uma cerveja que a primeira vez, assim, pode até causar um certo impacto, sabe? Mas tem sido bem positivo. Tem sido, e o mercado, assim, em geral, tanto de pessoas que fazem artesanalmente, tá começando a crescer aqui em Sergipe. Salvador Enéas não é daqui, mas quando vem visitar Aracaju, já sabe onde encontrar e saborear uma boa cerveja. Eu já tinha conhecimento por intermédio de um amigo que trabalha comigo, embarcado. Ele também é produtor, né, de cerveja artesanal. E passei a ter o costume, o hábito de apreciar depois de conhecer a Del Rey, a cerveja Del Rey, que é uma cerveja de ótima qualidade, né? Produzida em pequena escala, então tudo que é feito artesanalmente, vamos assim dizer, você percebe uma qualidade muito maior. Um grande abraço para o pessoal que produz essa cerveja aqui em Aracaju e muito obrigada pela atenção e receptividade com a nossa equipe de reportagem. Nossos agradecimentos também ao nutricionista Gilcélio Almeida, que foi conhecer o processo de fabricação de perto e deu ótimas orientações sobre a bebida. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedsE.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedsE.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. No próximo programa, não perca a reportagem sobre higiene íntima masculina. Você sabia que a maior causa de câncer de pênis é a falta de limpeza? Pois é.
Olha só, acabou a margarina aí na sua casa? Não jogue o potinho no lixo não, ele pode se transformar numa caixinha de costura super fofa. É o que você vai ver no quadro Reutilize Mais. Tudo isso e muito mais domingo que vem, às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela atenção e até lá!